E aí, gente, o que vocês têm para me dizer sobre o vídeo que vocês assistiram? Vocês gostaram? Conseguiram compreender o que é a luz branca, o que é a luz preta, o que é a ausência da luz, né? E da onde é que as cores vêm, como é que essas cores surgem, como é que essas cores elas aparecem para nós, né? Que tudo é a questão da luminosidade, da luz que aquele objeto recebe e a luz que eu consigo compreender. A gente viu também no vídeo que a luz branca ela é o quê? Ela é a combinação de todas as cores. Então, para eu obter uma cor, é jogado luz branca em cima daquilo ali. Então, a luz branca eu obtenho todas as cores, certo? E aí, dentro do conteúdo que a gente assistiu agora nesta aula, eu quero mostrar para vocês como é para sintetizar o conteúdo, né, de cores primárias, cores secundárias e as cores terciárias. Vamos iniciar pelas cores primárias. As cores primárias são aquelas cores puras, que eu já encontro elas sem mistura alguma. Então, essas cores primárias, a gente pode até encontrar ela na natureza, através de pigmentos, né? Então, eu consigo encontrar o urucum, né, que é um pigmento vermelho. Então, para me utilizar ele no artesanato, fazer um tingimento numa palha, eu posso utilizar o urucum. E aí eu vou obter uma cor primária para estar tingindo aquela minha palha. Certo? Então, a cor primária são aquelas cores puras. Elas não advêm de mistura de nenhuma outra. Então, é o quê? É como eu falei para vocês, é o amarelo, é o azul e é o vermelho. Essas cores primárias, como é que elas se comportam dentro do ambiente de vocês? Como é a combinação e a composição que vocês podem fazer para que vocês tenham objetos que combinem entre si, utilizando apenas as cores primárias? Vocês conseguem? Faça um teste aí na sua casa, olhe ao redor, pegue material que vocês tenham disponíveis e façam essas cores primárias, né? Dentro do ambiente de vocês, compondo uma mesa. Eu vou fazer uma mesa de acordo com os exemplos que a gente viu aqui, né? A gente viu que a gente viu um ambiente, a gente viu uma cadeira que era vermelha, um móvel buffet que era azul e um lustre amarelo. Será que eu usando isso dentro da decoração de um quarto, fazendo uma coxa de cama num patchwork, né, que é a composição em retalhos, eu consigo obter uma mesma sinergia dessas cores, né? Eu pegar e fazer isso numa almofada, usando uma almofada de crochê e colocando todas essas cores dentro dessas minhas cores primárias. Como é que fica essas cores? Eu consigo uma combinação harmônica. E aí? E as cores secundárias, né? Como é que eu tenho as cores secundárias? É o que eu falei para vocês. As cores secundárias, ela é a mistura de uma primária e uma... Errei. E as cores secundárias? Como é que eu tenho as cores secundárias? Elas são advindas de onde? É a mistura de duas cores primárias. Então, eu misturo as cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo, e eu obtenho as três cores secundárias, que é o laranja, o roxo ou violeta e o verde. Então, essas cores secundárias, como é que eu consigo fazer um objeto, um artesanato que casa entre si? Eu consigo fazer, gente, suplás de mesa, usando essa combinação de cores. Eu pegar o roxo com o verde, vocês viram naqueles exemplos que eu passei. Vocês podem estar fazendo bordados. Então, assim, tenham muito cuidado na hora que vocês forem produzir essas peças de vocês, para que vocês acabam não misturando muito essas cores e não fique um produto harmônico, em que as cores combinem entre si. Então, esse estudo das cores, para vocês, é que para vocês possam estar utilizando as linhas, esses pigmentos, né, na hora de manusear, na hora de criar o objeto de vocês. Né? Então, assim, a gente viu que o quê? Fica muito legal se eu colocar o laranja com o roxo. Fica lindo, da mesma forma que eu colocar o violeta com o verde, né? Utilizando essas cores terciárias, essas cores secundárias.
Eu erro bem na hora. Então... Isso aí de terciária, a secundária e terciária já vão ser outra aula, entendeu? Já pode entrar dando um recado pro... Não, é outra coisa já. É. E aí vocês viram que essas cores secundárias que a gente abordou, que é a mistura de duas primárias, como é que elas vão se comportar dentro do meu artesanato, certo? Numa decoração, como é que elas se vão comportar numa rede, né? Eu vou fazer uma rede, e aí eu faço a parte da rede, da tecelagem da rede, eu faço toda de uma cor. E aí eu vou pegar a varanda de crochê e vou fazer essa mistura dessas três cores. Se eu utilizar o roxo para fazer a base da rede, eu posso utilizar o verde, o roxo e o laranja para fazer a varanda. Então, vai ficar uma combinação harmônica. Então, quando vocês forem procurar fazer essas combinações de cores dentro dos produtos artesanais de vocês, pesquisem sobre isso, dêem uma olhadinha nesse conteúdo que a gente passou agora nesta aula e procurem fazer com que essas cores se combinem entre si e fique uma coisa harmoniosa, né? Porque a cor nada mais é do que o que a gente vê. Né? Vocês viram no vídeo aí que a cor, ela pode não existir, é a luminosidade, né? Porque é como a luz chega no objeto, certo? E a gente viu também nessa aula, vimos as cores terciárias, que as cores terciárias é a combinação de uma cor primária e uma cor secundária. Né? Então, a gente combinando essas cores terciárias entre si, porque as cores terciárias, elas estão entre uma e outra. Então, acaba ficando um tom sobre tom, né? Que acaba gerando uma harmonia visualmente muito grande no objeto que vocês vão criar. Certo? Então, eu quero que vocês treinem isso, olhem sobre cores, olhem o ambiente em que vocês estão inseridos e consigam fazer a paleta de cores de vocês dentro desses nossos princípios de cor, que a gente falou de cor primária, cor secundária e cor terciária. E nessa próxima aula, a gente ainda vai trabalhar sobre cor. Nós vamos falar das combinações de cores, vamos falar de como é que as cores se comportam, de como é que o ambiente em que ela está, a gente consegue identificar as cores, mas pode ser a mesma cor, mas dependendo do ambiente em que ela se encontra, a gente percebe aquela cor com mais ou menos luminosidade. Obrigada, e eu vou deixar a frasezinha para vocês, como eu sempre deixo ao final de toda a aula. A frase de hoje é: 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Então, insista você aí, faça a sua cartelinha de cores, pegue a tinta guache que você compra no mercadinho aí da esquina, com as cores primárias, que são as cores puras, e crie sua cartela de cor. Vá brincando, vá insistindo até você chegar a um tom que você goste, que você ache e olhe visualmente e ache bonito, certo? Então, insista nisso aí e vamos até a próxima. Beijos e até logo.